Boa tarde, gente. Acho muito bacana a gente passar o dia com a oportunidade de refletir sobre contribuições tão importantes que a gente ouviu ao longo do dia aqui. Aprendi muito hoje com vocês. Queria agradecer ao IDEC, né, em especial, e a toda a equipe que organizou o evento, para que eu pudesse estar aqui e trocar um pouco ideias com vocês. Eu que não venho especificamente do campo de estudos diretamente ligados à alimentação, vocês vão ver que a minha reflexão ela se coloca num campo um pouco mais vasto da comunicação e daquilo que a gente chama de comunicação mercadológica, que é um pouco mais ampla do que só a publicidade, inclui a publicidade, mas é mais amplo. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês uma pesquisa que a gente desenvolveu no Lab Green, que é o laboratório de pesquisa da relação infância, juventude e mídia, no qual a gente tem feito sempre pesquisas com um olho muito forte na política pública. Né? Você estava falando ali, a Paula falou para a gente, trouxe umas contribuições super importantes aí da publicidade de alimentos, e eu fiquei me lembrando da TV Brasil, que tem vivido um processo de desmonte, uma televisão que tinha, na época em que a gente fez um estudo recente sobre a TV Brasil, porque nós somos um grupo que fizemos um estudo durante mais de 6 meses da programação da TV Brasil, e ela tinha um privilégio muito simples, entre muitos outros, o de ter 7 horas de programação infantil sem nenhuma publicidade. Então, acho que isso só dentro de um sistema de proteção é algo que vale o registro diante desses dados que a Paula nos traz aí. Então, vamos falar um pouquinho da pesquisa e trazendo aqui a ideia para vocês. Nós vamos olhar essas questões aqui todas que a Paula trouxe, com o foco talvez estendendo um pouco mais além da questão dos alimentos, estendendo um pouco mais além da TV, pensando esse contexto mais amplo de convergência que a gente vive hoje, né, nesse contexto online. Eu esperando passar sozinha, né? Vai passar sozinha, é ótimo. Então, a pesquisa que a gente realizou, ela foi fruto de uma parceria muito bem sucedida do Senacom, né? E do Green e do CETIC, né? Em que a gente buscou fazer um estudo qualitativo, refletindo sobre o entendimento de crianças de 9 a 11 de idade acerca da publicidade infantil. Então, vocês vão ver que já é muito sério o que eu trago aqui, e ele é mais sério se a gente pensar crianças com menor idade do que essa que a gente está trabalhando, né? A gente vai comentar eventualmente. Então, a gente queria entender assim, as crianças entendem, né? Hoje de manhã foi falado muito a importância do entendimento. As crianças entendem a publicidade, elas entendem que é um discurso persuasivo, como destacou a Paula, elas entendem as informações que estão no meio de uma publicidade, né? Então, a gente procurou fazer esse estudo ouvindo crianças de todo o Brasil, foram 10 grupos focais de crianças de escola pública e escola privada, né? E fizemos também questionário com os pais, mas eu vou me deter aqui na fala das crianças, porque a mesa traz mais esse elemento. Então, assim, nós, do ponto de vista conceitual, a gente estava em diálogo com toda uma literatura internacional que discute a questão do contexto de convergência, né, de um entendimento da sociologia da infância que entende a criança como um ser capaz, mas capaz dentro de um processo de desenvolvimento. Então, a gente aposta na capacidade, sim, de reflexão da criança, mas os limites do desenvolvimento cognitivo que ela está vivenciando, né? Rapidamente, alguns elementos de contexto e dinâmica de acesso. Essa é uma marca da realidade das nossas crianças. Quem for pai, tio, avô aqui, o que for, sabe que elas estão conectadas, muito conectadas, há um imperativo da conexão. Antigamente a gente perguntava, por quanto tempo você fica na internet? Hoje essa pergunta não faz sentido, porque até na madrugada, muitas vezes, elas estão conectadas, né? E a ideia é que elas têm maior conexão, maior mobilidade, e a mobilidade as coloca mais distante dos processos de mediação dos pais. Então, ela tem mais mobilidade, ela tem um processo de privatização maior, porque chega até ela informação direta, sem a mediação do pai, da mãe, muitas vezes dos professores, etc. Então, esse é o contexto. E aí, a gente conversando com as crianças, a gente perguntava, né? O que você acha da propaganda? Você acha que tem muita publicidade? Acha que tem muita publicidade ao seu redor?
a resposta era muito clara, né? Aparece 1.500 vezes, né? Uma forma da criança expressar o desconforto dela com essa intensidade que a Paula estava falando ali há pouco, né? Tem propaganda que são chatas, que passa toda hora, é repetida. A gente mal consegue ver o que vai passar. Menos propaganda e mais desenho. Olha aí a palavra de ordem das crianças, né? Elas querem ter mais desenho, mais narrativas, mais entretenimento, né? E menos mensagens de compra e venda, né? Ao mesmo tempo, a gente vê a noção da repetição, que também foi alertada, é uma estratégia da publicidade, a repetição exaustiva, é por meio da repetição que ela ganha impacto, sem repetição, vendo uma ou outra vez, a diferença seria extraordinária, né? E na web, essa publicidade está em todo lugar, que é um pouco que a gente vai mostrar aqui dessas diferenças do antes e do hoje, né? E entre as plataformas que as crianças mais acessam hoje na internet, hoje inclusive o CETIC está lançando dados, saiu hoje de manhã, né? Assistir vídeos é uma das práticas mais comuns, né? Então o YouTube se destaca como um espaço importante e a criançada está vendo muito via YouTube, todo esse comercial, toda essa publicidade voltada à venda, sem nenhuma, ou quase nenhuma forma de regulação, né? Então, quando a gente perguntava às crianças, a gente percebia, ela tem diferentes níveis de tolerância em relação a onde a própria publicidade está passando, né? Então, por exemplo, a criança, ela tolera mais a publicidade na TV, né? Do que propriamente no YouTube, né? Ela reclama demais pela exaustão, pelo contexto exaustivo que isso vem acontecendo. E ela tem algumas estratégias, né? Eu viro com a cabeça, eu tento mudar o canal, aí eu mudo de canal, mas ela muda e é mais do mesmo, né? Então, assim, e o que é que ela está entendendo desse jogo de publicidade intensa, né? Aí a gente vê uma questão chave, a Paula falou aqui no discurso dela sobre a questão da persuasão. Para quem não está acostumada com a questão da linguagem, a definição de persuasão é a definição de publicidade. Publicidade é uma comunicação persuasiva, é isso que a caracteriza. Por isso que às vezes a gente vê uma propaganda e a gente diz, isso é só propaganda, porque a gente sabe que ali não é uma matéria jornalística, ainda que o jornalismo tenha se aproximado muito da propaganda nos últimos tempos, né? Mas a ideia clássica é que o jornalismo informa, o jornalismo ele traz a informação para que a sociedade pense, reflita, pondere, veja as várias alternativas, diferentes visões, e a publicidade, sim, ela faz um discurso persuasivo porque ela quer que você compre. No final das contas, é isso que ela quer. E mais, ela não quer só que você compre. A força maior da publicidade não está só na venda específica do alimento, mas de todo um contexto de vida, de todo um estilo de vida que se associa ao uso desse alimento, que se associa a valores, elementos simbólicos que um determinado alimento traz. Então, por exemplo, beber, a bebida alcoólica é um elemento de masculinidade, de afirmação de masculinidade no nosso país muito forte. É só um exemplo de como isso está ligado a elementos simbólicos, né? Então, a gente perguntava às crianças para entender, ela entende que é uma propaganda, ou seja, ela entende que é uma comunicação persuasiva, e as crianças diziam assim, elas viam a publicidade muito mais quase próxima ao jornalismo, como um discurso informativo. As palavras, os verbos que as crianças usavam eram a publicidade informa, mostra, indica, avisa. Vocês vejam que não há captação da ideia central para boa parte das crianças que foram ouvidas, né? A propaganda é um tipo de anunciação, a gente mantém as palavras das crianças, sobre um produto ou alguma coisa. Seria uma divulgação daquela marca, né? Um número bem menor de crianças, a gente não está fazendo a quantificação, porque o estudo foi qualitativo, então não faz essa diferença. A gente queria era olhar, mapear as diferentes visões, né? Então, sim, uma parte das crianças identificou, né, que também existia um discurso de convencimento, de persuasão, né? Então, a publicidade como um discurso persuasivo que induz, que convence, que faz comprar. E a fala da criança é maravilhosa, né? É meio que uma coisa para induzir você a comprar algo, meio que possui o seu cérebro. Isso é muito forte, mas é assim que ela sente, né? E aí você está entendendo uma criança de 9 anos dizendo isso. Então, imagina ela ouvindo isso a vida inteira.
e depois a gente tenta correr atrás do prejuízo e a mentalidade de consumo, a visão consumista, o consumo de produtos equivocados já está construído, né? Alguns elementos que a gente pergunta para a criança, o que ajuda ela a entender que ali tem uma peça publicitária, que ali tem uma... Porque é importante, a política pública poderia apostar nesses recursos para mostrar mais claramente que isso é uma publicidade, né? Então, a localização, a localização aqui, gente, diz respeito à publicidade de TV, porque como tem o horário específico que aparece, fica mais fácil para a criança perceber que ali é uma publicidade. Quando ela está no YouTube, que a criança está no meio, ela não consegue perceber muitas vezes que ali é uma publicidade. A noção de preço, liquidação, promoção, marca, quando tem informações desse tipo, fica mais fácil para ela entender o próprio uso do termo propaganda, né? Ou, de uma forma mais clara, a interrupção. Como é que eu reconheço que é uma propaganda? Interrompe quando eu estou se divertindo, assistindo o desenho, né, que eu quero. Então, assim, então, nesse caso é que a gente diz que a publicidade na TV ela ainda é mais fácil de ser entendida do que a publicidade online, né? Em relação às estratégias, não é? A gente vê também assim, não basta entender se é um discurso persuasivo ou não. A Paula trouxe aqui um leque imenso de estratégias diferentes, desde o uso de celebridade, ao uso de um ícone, um cachorrinho, um bicho, um desenho de desenho animado. Às vezes, hoje, você tem desenhos animados, como um exemplo clássico já do Toy Story, que foi criado já para ser... Ele é um brinquedo ou ele é um filme? Ele é um filme ou ele é um brinquedo? Ele foi criado para ser filme ou foi criado para ser brinquedo e vender? Então, dentro desse circuito de convergência, isso tem se tornado cada vez mais comum. Você não sabe o que é o quê, né? Então, duas estratégias importantes que a gente chama a atenção, a da repetição. Muitas crianças identificam que passa, mas não entendem por que passa tanto, né? Então, por quê? Dá skin porque sim, o slogan ficando na cabeça da criança, né? Vive passando na TV. Então, ela fala dessa exaustão, dessa repetição. Ela grava os jingles e ela não sabe por quê. Às vezes, ela diz que é tipo um chiclete, né? Que fica ali, que não sai na cabeça de jeito nenhum. Essa também é a linguagem dos publicitários. Brinquedo de menina, essas coisas de carro. Porque eu não vou comprar carro, para que eu quero ver? Então, a gente está vendo aqui que a criança não entende a estratégia de fidelização, né? Essa que faz com que uma criança seja capaz de ver a marca do McDonald's e identificar que ali é a marca do McDonald's antes de aprender a ler. Antes de aprender a ler, ela já identifica a marca do McDonald's e de outros fast foods, né, pela intensidade. Então, para a gente ter uma ideia da dificuldade da criança de entender, acho que essa frase é muito forte, né? E olha que eu estou falando, de novo, criança de 9 a 11. Imagine se eu pegar crianças de 7, de 4, de 3, né? Então, vamos lá. Tipo num filme, a gente quer saber aí uma coisa legal, aí passa aquela propaganda que enche o saco e dá raiva. Te é obrigado a passar? O moderador respondeu, não é obrigado. Eles pagam, para passar? Preciso dizer muito, né? Então, assim, em termos de influência, as crianças reconheceram muitas vezes na nossa fala, eu me lembro, inclusive a gente passou uma publicidade na época, uma das que a gente passou para eles verem foi uma do Tang, né? E, assim, imediatamente eles diziam que ficavam com vontade de consumir, ficavam com vontade, imagine essa quantidade exaustiva sendo passada, né? Então, eles reconheceram a influência da publicidade nos desejos de compra, né? Isso foi muito claro na pesquisa. O fato de ver publicidade dá vontade de comprar, o fato de ver o amigo consumindo me dá vontade de consumir. Então, é um circuito que não adianta a gente botar o filho individualmente na redoma se a sociedade inteira está assistindo aquilo ali e está todo mundo dizendo que está todo mundo consumindo. Então, isso é um elemento muito forte, né? É o caso aqui, né? Eu tenho uma amiga, nunca são eles, né? Eles dizem assim, eu tenho uma amiga, né, que ela não pode ver nada numa propaganda que ela já vai pedir para a mãe dela, né? Então, os relatos desse tipo, né? E tem a ver com essa coisa da aceitação no grupo de pares, né? Está na moda, está todo mundo usando, todo mundo bebendo, né? Então, está todo mundo, por que eu não sou todo mundo? Por que eu não estou aí dentro? A noção de exclusão, ela surge aí, não é? Então, assim, para eu fazer parte, para eu inserir-me no meu grupo, para eu ser reconhecido como membro do grupo, eu tenho que consumir. Então, se está todo mundo consumindo ultraprocessado, eu tenho que consumir também.
porque senão não faz parte do meu grupo, as pessoas não me aceitam. E essa é uma ênfase muito forte que a publicidade traz, né? Então, as crianças se sentem, às vezes, chateadas, frustradas por não poderem consumir isso, aquilo, né? Há desejos, há relações de conflitos familiares que surgem aí, há muitos relatos, há muitas pesquisas internacionais, inclusive, que trazem esses conflitos, porque enquanto o pai, a mãe, ou às vezes a professora está dizendo que o produto não é saudável, né? A publicidade está dizendo consuma, consuma, consuma. Então, a gente fica numa coisa esquizofrênica para a criança, né? Porque o tempo inteiro ela recebe mensagem dizendo para ela consumir que é legal, que é cool, que é top, né? E aí, quando a gente vem com as outras coisas, a gente fica assim como... Ah, vocês são muito chatos, né? Chato da história, né? Enfim, é isso, né? Então, assim, muito rapidamente, meu tempo já está avançado, eu vou falar só um pouco mais desses formatos e estratégias. Eu tinha trazido uns vídeos, mas já fui informada que tecnicamente não vai dar para passar. Eu vou só fazer um comentário rápido, que anteriormente a gente tinha uma publicidade, que era uma publicidade feita por agência, que passava dentro de um circuito profissional e que era dentro, normalmente, das empresas da televisão, como hoje a gente ainda tem. Mas a publicidade que está no YouTube, ela é muito menos transparente. Os acordos feitos entre as próprias crianças que estão consumindo produtos, eu tinha trazido aqui um exemplo dos ovos de Páscoa do canal da Júlia Silva, por exemplo, né, mais recente, em que, se vocês derem uma olhada rápida depois, ovos de Páscoa, YouTube, vocês vão ver a quantidade de vídeos em que crianças falam do consumo dos ovos de Páscoa, ou seja do que for, eles fazem desafios para ver quem come mais guloseimas, né? O canal da Mileninha faz muito isso, entre outros, né? Então, a criança se entope de guloseimas, né? E as guloseimas americanas são melhores que as nossas, tá? Esse é um discurso assim, que eu acho terrível, né? Então, a gente depois não sabe por que a gente tem complexo de vira-lata, né? Todo país tem suas grandezas, suas forças, suas riquezas. Morei na Alemanha, lá tem suas riquezas, lá tem suas fragilidades, nós temos nossas riquezas e fragilidades. Então, no momento que a gente começa a nossa criança bem pequenininha a dizer para ela que tudo que lá vem de fora é bom e o que a gente tem aqui não é, depois a gente não sabe, porque os adultos não sabem valorizar o país gigantesco, maravilhoso que a gente tem. Do ponto de vista de formato, gente, só para trazer aqui essa diversidade crescente de formatos, todo dia surge um formato novo. Então, é muito difícil para as crianças identificarem essa diversidade de formatos. Você tem um advergame, que a criança está brincando com o jogo é gratuito, e através do jogo ela entende todas as marcas que estão na cidade, ela começa a brincar de fast food, você tem jogo em que você vai fazendo esse tipo de propaganda, esse é o advergame, por exemplo. Ou que você consumir um produto, você ganha pontos, né? Então, você tem esse elemento, você tem o banner, e o banner muda de lugar. Então, a criança acha que ali depois da manhã ele vai estar no outro canto. Então, as orientações em relação a bloqueios, etc., são cada vez mais difíceis de serem feitos. E, assim, a cada dia surge um formato novo. Até para o adulto identificar que ali é uma abordagem mercadológica, é difícil. E a mais difícil é aquela que está dentro da fala das outras crianças, né? Esse é um elemento muito forte. Uma criança falando de produtos, falando de elementos por mera diversão, aí entra o refrigerante, aí entra os docinhos, aí entra os chocolates. Então, assim, aquele anúncio que você, Paula, e toda a sua equipe, de forma muito bacana, fizeram análise da quantidade de tempo que as pessoas ficaram expostas. Só para vocês terem ideia, um anúncio publicitário na TV, ele é em média de 30 segundos. Uma criança fica 20 minutos, muitas vezes, fazendo um vídeo sobre uma brincadeira com alimentos, né? A ideia do desperdício, se junta um monte de coisa para depois jogar fora, então, sem nenhum compromisso com o meio ambiente, inclusive, a questão da água, da sustentabilidade da água, né? Brincadeiras, tudo é brincadeira, né? Mais recentemente não, de 2015 para cá, tem umas playlists que a gente está estudando, porque no laboratório agora a gente está estudando as playlists desses canais infantis, né? E uma delas é Rico versus Pobres.
tá? Então, assim, imaginem todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, todo tipo de... Tudo aquilo que você não devia ensinar a uma criança, está ensinado ali. Mas o vídeo começa assim: gente, nós não queremos discriminar ninguém, tá? A gente só quer brincar, fazer vocês rirem. É assim, tá? Então, eu acho que a gente tem que estar atento. Eu não vou entrar nas oportunidades e riscos, porque eu fui falando ao longo do tempo, imaginei que não desse tempo. Então, só para finalizar e não ultrapassar muito tempo, o contexto que nós vivemos é esse, de maior convergência, conectividade, privatização dos dispositivos, né? O movimento da publicidade, ele se desloca para a comunicação mercadológica. Você tem um processo crescente de diversificação, segmentação de estratégias e formatos, né? Um fortalecimento dessa onipresença do apelo ao consumismo em todos os lugares, né? Eu que venho da comunicação e que estudei o Adorno da década de 60, quando ele falava onipresença, aí eu olho hoje o que é a onipresença, o fato da publicidade estar em todo lugar, que ele não tinha a menor ideia do desastre que ainda ia ser, né? Enfim. E, lamentavelmente, a omissão crescente do Estado brasileiro, estou falando do governo, estou falando do Estado brasileiro, no exercício da proteção da criança. Porque eu acho que é um elemento que está na nossa Constituição, que tem sido rasgada desde 2016, e cada vez, desde quando isso aconteceu, a gente perde um direito atrás do outro. Não é à toa que hoje a gente tem que estar defendendo ciência, não é à toa que a gente tem aqui hoje que fazer uma reflexão sobre questões absolutamente básicas, como é o direito à informação no rótulo, como vocês trouxeram tão bem hoje aqui de manhã, né? Ou seja... vou finalizar trazendo uma frase, na verdade não é uma frase, mas um direito que eu acho que foi muito salientado aqui, e que ele aparece às vezes pouco com a expressão direito, mas é um direito reconhecido pela própria ONU no documento O Mundo em Muitas Vozes, que é o documento McBride, que fala do direito à informação na comunicação. A comunicação, ela é um dos poucos direitos que pode ou não assegurar outros direitos. Por quê? Porque se eu estou bem informada, se eu tenho a qualidade da informação, eu tomo decisões melhores na área da saúde, na área ambiental, em todas as áreas que dizem respeito à nossa sobrevivência, à nossa vida. Se eu não tenho a comunicação, direito à qualidade da informação, eu tenho o que a gente tem hoje no Brasil. Obrigada.